Os 10 maiores municípios do Brasil, com as maiores extensões territoriais, eles estão na Amazônia, particularmente nos estados do Pará e do Amazonas. O maior município do mundo é Altamira e, para além das grandes dimensões, nós temos as grandes distâncias entre as sedes dos municípios e as zonas rurais ou os distritos. Ainda em Altamira, um exemplo disso, que nós temos a sede do município, que tem uma distância para um dos maiores distritos do município, que é Castelo dos Sonhos, que você leva, em média, em tempos ideais, 24 horas de deslocamento terrestre. O custo, por exemplo, para atenção de populações remotas, né, nas áreas rurais dos municípios, é muito alto, seja para o poder público, seja, por exemplo, para um projeto social, de uma ONG, de uma organização, né? É diferente se você trabalha numa periferia urbana, que você tem uma pessoa que vai dar uma oficina ali, ele sai de manhã, pega o ônibus, vai até lá, dá a oficina, terminou, ele volta para a casa dele. No nosso caso, por exemplo, a gente tem que colocar num barco, alimentar essa equipe, permanecer 7 a 10 dias lá para dentro, né, nos interiores dos interiores, para poder fazer a ação, os treinamentos, a assistência. Enchem, os peixes desaparecem, né? Então a quantidade de pescados reduz muito na época da cheia, né? Para essa população é um problema sério, porque uma fonte de renda é a venda do pescado, então isso acaba também impactando a segurança alimentar, não só do ponto de vista do consumo, mas também do ponto de vista dos ganhos excedentes. E, por outro lado, isso impacta a segurança alimentar das pessoas na cidade, porque os peixes ficam mais caros, as frutas ficam mais caras, né? Toda a produção que se consegue nesse bioma acaba, num período do ano, tendo um custo e um preço mais elevado e certamente isso impacta a segurança alimentar, tanto de quem produz quanto de quem compra esses alimentos. Em Manicoré, município de 53 mil habitantes, temos a zona urbana, zona rural. Na zona rural, nós temos 208 comunidades, no quais está incluído também as aldeias indígenas. Nós temos 7 etnias indígenas. Aqui em Outeiro, nessa ilha que é da Amazônia paraense, a população vive esse dilema entre o rural e o urbano. Esse dilema interfere na forma como ela se coloca no mundo e como ela se vê enquanto trabalhador, né? Então, se nós vamos, por exemplo, fazer uma visita nessa área mais afastada, mais rural, a gente chega e encontra um homem 10 horas da manhã em casa, a gente se assusta com essa nossa mentalidade, né, urbana. Olha, um homem 10 horas em casa, esse homem poderia estar trabalhando, né? E quando a gente pergunta para a mulher, ela diz que ele já veio do trabalho, que ele já chegou do trabalho, que ele já subiu na árvore do açaí, que ele já tirou o açaí, que ele já vendeu o açaí, que ele já voltou para casa. E quando a gente está acompanhando essa família, que a gente percebe isso, que a gente vai olhar para o cadastro dessa família, esse homem está como um homem que faz bico, que faz trabalhos eventuais. E a gente diz, não, ele é coletor.
O sistema produtivo nosso está montado em cima de uma matriz agrícola. E nós trabalhamos com floresta. Então, quando você reivindica um crédito junto a um banco, são os poucos que já conseguem responder adequado àquilo que a gente pediu. Os companheiros queriam o kit, que é o quê? Faca de cortar seringa, é o balde, entendeu? É a lanterna, uma série de coisas que formam um kit para o cidadão coletar o látex na floresta, entendeu? O gerente do banco disse, olha, não tem como financiar isso. Mas vamos fazer o seguinte, eu posso financiar aqui 1 hectare de uma roça, que vocês vão cultivar mandioca, e vocês usam esse dinheiro e compram os kits. Então a gente usou esse artifício. Para todos os efeitos, para o banco e para o sistema do governo, foi financiado a mandioca. O que é posto também para o gestor é o que nós colocamos como a fixação dos profissionais ou dos trabalhadores das políticas sociais nos respectivos municípios, seja pela distância, pela questão do salário, pela questão das próprias estruturas que às vezes esses pequenos municípios não têm. A rotatividade das equipes é muito intensa. Você às vezes faz uma capacitação no início do ano, quando você volta no meio do ano já mudou e quando você volta no fim do ano já mudou também. O Tauá é uma região de campos. É uma região que só para eu chegar na primeira fazenda eu levo cerca de 3 horas de barco. Há caminhos em que essas águas estão mais baixas. Como a gente vai com material, com peso e nós mesmos, a gente não conseguia passar por esses furos, que são pequenos igarapés. Então nós tínhamos que descer do casco e empurrar. Quando a gente desce, a gente não levou bota. Então a primeira coisa que deu foi furar o pé nos espinhos de murumuru. A outra situação foram as sanguessugas, chamadas lá de bichugas. A gente se deparou com algumas cobras também. En Ecuador, para poder llevar el mensaje a las 11 nacionalidades que están asentadas en la Amazonía, se utiliza el proceso de rendición de cuentas, el cual se hace compilando toda la información, centrándola en un call center, en una base. Luego desde ahí, por medios de radiodifusión, se transmite hacia cada una de las poblaciones, caseríos y a todas las provincias que conforman la región amazónica. Cada una en sus 11 correspondientes lenguas realiza el proceso de interpretación y comunicación efectiva.